Bom dia, ouvintes da Rádio Paraná Oficial. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Empreendendo com Elas aqui na Rádio Paraná Oficial. Hoje nós estamos aqui com a consultora de vendas, a Josilda Mota Silva, que está aqui. Vai falar um pouquinho também da questão da saúde, da mulher no empreendedorismo também, que é muito importante nesse momento aí que as mulheres estão começando o ano praticamente de volta, por conta que o carnaval acabou, então vamos voltar aí e começar novamente aí já a empreender. Bom dia, Josilda, seja bem-vinda ao programa Empreendendo com Elas. Bom dia, Josiane, bom dia a todas, as ouvintes, do programa. Um prazer estarmos aqui mais uma vez, podendo conversar, bater um papo, tirar dúvidas, esclarecer algumas coisas. Isso, importantíssimo. E nada mais importante do que estarmos num local como esse, conversando com mulheres, nos entendendo, tirando algumas dúvidas e também apresentando algumas propostas novas. Sim. Bom dia, Amanda. A Amanda está um pouquinho gripada, gente. Então a voz dela vai ser bem fraquinha. Eu só quero que ela dê um bom dia a todos os nossos ouvintes. Bom dia, Amanda. Bom dia, Jo. Bom dia, Josilda. Olha isso, gente. Estou gripada e fico sem voz quando eu fico gripada. Então hoje vai ser um pouco difícil de falar. Então evite mesmo falar. Deixa aqui a Josiane comanda aqui a nave da Xuxa. Hidratar, Tomar bastante água. Bastante água. Com a minha água que a minha apresentadora me deu. Isso mesmo. A água, na verdade, também é bom colocar um gengibre. Amanda, vamos começar a providenciar um gengibrezinho para começar. Mas fique calminha aí, tranquilinha com a sua voz aí, porque quando tá assim, realmente não é legal evitar falar. Então, a Josilda, como ela é representante de uma marca hoje muito bacana que está aí no mercado há muitos anos, eu queria que ela já começasse a falar. E também, se você quiser também puxar um pouquinho ali quem é a Josilda ali, um resumo da trajetória ali, que hoje 50 mais, está aí num movimento bacana com as mulheres também, participando de alguns eventos, a gente até vai falar sobre isso aí no decorrer do programa. Se apresente para os nossos ouvintes aí, Josilda. Então, como você já falou, a gente já faz alguns anos, que a gente trabalha no setor de vendas, atendimento, e sempre focado no atendimento de qualidade, no trazer produtos de qualidade para os nossos clientes, A gente entende que hoje é um universo muito grande de produtos e serviços, mas quando você gosta do que você faz, você sempre faz com excelência e busca sempre trazer algo que venha realmente influenciar a vida das pessoas. Exatamente. Como você falou, tenho mais de 50 anos, tenho 54 anos, sempre trabalhei mais de 15 anos em empresas de vendas, desculpe. E sempre busquei estar inserida no atendimento, nas vendas das pessoas, buscando sempre me capacitar. Estou gostando muito desse movimento a qual estamos participando. O Empreendendo com Elas é algo inovador, principalmente aqui em Curitiba. Sabemos que pessoas impulsionam pessoas, e quando você ajuda uma pessoa, automaticamente você também é ajudado. E tenho gostado bastante desse nosso movimento, pelas palestras, pelas imersões, e algo que as mulheres precisam realmente estar integradas, buscando a sua capacitação, entender o seu objetivo. Sim. E também entender que você não consegue fazer tudo sozinha. É necessário, muitas vezes, você aprender um pouco mais, entender que você precisa desse conhecimento. E estou adorando essa nova fase, essa oportunidade de estar empreendendo e também aprendendo com outras pessoas. Até porque, Jo, você veio de muitos anos realmente de que tínhamos que ser mulheres e trabalhar somente como CLT. Ou você trabalharia no CLT e conseguiria dentro das empresas ter uma posição, ou então a opção ali também era ir para o governo, como vamos fazer um curso e vamos tentar ser ali, trabalhar em algum órgão público. Cargo público, Cargo público. E então, quando você vem já, então, de muita maturidade
dentro das empresas, trabalhando muitos anos em empresas com nomes muito altos e fazendo realmente ali acontecer dentro, né? Só que chega uma hora que se a gente fala assim, por que não empreender, né? Exatamente. Por que não também fazer algo para nós? Porque a gente sabe que, mesmo que você esteja dentro de uma empresa, e ao passar dali do tempo você vai se aprimorando, você vai estudando, você chega num cargo, só que dali não tem mais para onde você ir. E para nós mulheres é sempre um pouco mais difícil, porque sempre tem um homem que está na diretoria. Até isso teve uma conversa que nós tivemos até ali dentro do Sicredi, que foi falado, né? O diretor mesmo fez uma brincadeira ali, falando que já tem muitas mulheres ao lado dele. E para uma mulher ser diretora do banco, teria que ele deixar de estar ali como diretor e sim ela assumir. Sim. Né? Então você veja que ali não tem mais, porque daí ela vai ter que disputar realmente o cargo com ele, que é um homem. Né? Então eu vejo que realmente para nós mulheres a gente também tem que ter essa visão de que até onde vai ali o fato de realmente você continuar como CLT. Não que dependendo do teu cargo, tá tudo bem e tem espaço para todo mundo, e tem mulheres que dizem, não, eu estou bem aqui, eu não quero sair desse posicionamento. Sim. Mas hoje nós estamos vendo muitas mulheres realmente saindo de empresas que passaram-se anos, fechando ali a porta mesmo e realmente indo empreender. É que, na verdade, Josiane, você com o passar dos anos, né, você vai envelhecendo e você vai amadurecendo. Né? E nesse amadurecimento você entende que você precisa de atuar em algumas áreas específicas na tua vida com mais tempo e mais qualidade de vida. Sim. Né? Eu, desde os meus 17 anos que eu trabalhei como CLT, fui registrada com 17 anos. Então, passei a minha vida toda quase que trabalhando dentro de uma companhia. Né? Sim. Passei por bancos, passei por a área da saúde, né? Passei por empresas de distribuição. Então, assim, e quando você é mais jovem, claro, você está ali, está aprendendo. Você quer o salário, né? A preocupação é salário para você poder ter a oportunidade de fazer outras coisas. E você tem a segurança desse salário, né? Então, você começa a pensar, poxa vida, né? Se eu ganhar tanto, tá ótimo. Sim. Só que com o passar dos anos, você vai entendendo, você vai se dando mais valor ao seu tempo. Sim, né? Sim. E você vai pensando, poxa vida, mas eu poderia ganhar mais, entende? Eu poderia me desenvolver mais. E a qualidade que você acaba tendo também. Porque a mulher, ela tem multifunções, multitarefas, né? Ela não é apenas uma mulher, né, comum. Ela é uma dona de casa, ela é mãe. Nós mulheres somos muitas mulheres. Exatamente, muitas mulheres numa só. Então, aí a gente precisa, né, desse tempo de qualidade, né? E precisamos também nos valorizar com a questão de valores. Sim. Muitas vezes não somos reconhecidas dentro de uma companhia, né? Certo. Eu que já tenho mais de 50 anos, eu digo para você que hoje as mulheres, acredito eu que de uns 10 anos para cá, ou talvez um pouquinho mais ou menos, né? Talvez esteja errada com relação à data, mas as mulheres começaram a se aparecer mais por conta do tal do empoderamento feminino. Não era assim na minha época. Né, na época que eu comecei, era exclusivamente masculino. Então, para uma mulher chegar num cargo de chefia lá atrás, era muito mais complicado. Por mais que ela fosse competente, por mais que ela tivesse graduação, então havia, né, essa questão. E aí eu passei por várias situações, saí do CLT, né, fui empreender, fui empreendedora de prestação de serviços, fui empreendedora de lojas de roupa, né? Fui entender e aprender como que funciona tudo isso. E a gente só vai crescendo com isso daí. Sim, e principalmente eu digo que as empresas, nós mulheres, aí é onde que, até é sobre isso que eu quero falar com você. Quando você começou a empreender, não tínhamos realmente esse olhar que está tendo o empreendedorismo para as mulheres. Exato. Hoje você consegue realmente conversar com mulheres que são da mesma área ou são de áreas diferentes, mas que acabam te dando muito apoio. Então, dizem para você, olha, não vá por esse caminho, que esse caminho eu já fui e não deu certo. Exato. Tem a questão das redes sociais, que hoje mudou muito. As redes sociais não é somente você ir lá e fazer uma postagem. Não. Hoje você tem que realmente entender o que o teu público quer e o que você quer atingir para o seu público. Exatamente. Principalmente
Hoje você se torna, hoje a internet nos fez ser uma resolvedora de problemas, solucionar dores. Né? Então, Sim. assim, o que o seu produto pode agregar? Hoje as pessoas estão mais buscando isso, resolução de problemas. Sim. Então, você tem que entender, né, o teu problema, entender o teu produto, né, e passar isso da melhor forma possível. E as redes sociais hoje elas vieram para isso, né, para te trazer próximo, né, dessas questões com relação ao produto e à dor, o que ele resolve. Qualquer dúvida hoje você tira pela internet, então tudo você consegue descobrir por ali, e com a inteligência artificial, então, né, não tem nem o que mensurar. Então, cada vez mais, né, você tem a possibilidade de aproximar o teu público do teu produto. Você só não pode também se perder. Você tem que entender. E também eu digo muito, e é o que a gente fala muito no programa, a gente está fazendo hoje aqui, gente, é um bate-papo, mas a gente sempre tem muitas especialistas junto conosco, nos também orientando, para que a gente também não fale coisas que não está acontecendo ou coisa que não é real. Então, a gente está fazendo uma lapidação realmente para falar sobre o empreendedorismo feminino. Uma introdução. Mas a gente tem que também ter um cuidado e saber encontrar as pessoas que estão ali, que têm muita propriedade e que trabalham com isso. Porque o que acontece, o que a gente vê, até a gente pode falar isso porque a gente já teve em 2 eventos muito diferentes. Um totalmente ali com umas palestrantes, mulheres que já estão ali há tempos no mercado, que já passaram por poucas e boas, porque, gente, cada história era assim, algo que você realmente fala, é propósito mesmo, e realmente a mulher foi muito forte em estar onde ela está, é muito merecido. São histórias que vale a pena você ouvir, né? E sempre entender, né, o propósito ali. Sim. E aprender, porque nós estamos em constante aprendizado. Sim. Uma mente tem que estar aberta às inovações, né? Hoje exatamente. A gente entende que você não consegue mais hoje nem ir num banco mais se você não souber o que está acontecendo. O que está acontecendo. As agências estão mudando, tudo está mudando conforme, né, a tecnologia, e essas mulheres ali trouxeram muitas inovações, né, muitas dicas excelentes, principalmente para as empreendedoras que estavam ali, a maioria era. E com isso você vai melhorando a sua performance de vendas, né? Vai melhorando a questão de como posicionar o seu produto. E foi muito, muito, muito valoroso aquele momento que a gente passou ali. Sim. E aí a gente já teve outro lado, que foi o Café com Negócios dentro do Sicredi, que vem de uma outra pegada, que são mulheres também muito guerreiras, mulheres maravilhosas, mulheres empreendedoras, mas muitas ali que estão começando e elas não sabem, tipo, estou aqui e preciso de apoio de vocês. A gente escutou muito isso naquele Café de Negócio, principalmente, gente, mulheres que estão se aposentando e querem continuar ali fazendo algo. Então, eu acho isso muito bacana. Feliz por elas terem escolhido estar conosco, sim, porque estão ali dentro do Sicredi, junto conosco no comitê. Então, foi muito bacana aquele momento. E também isso é algo que a gente fala, não, a gente tem sim como estar te ajudando, você precisa disso, disso e disso. Então, aí entra a questão também do mulheres estarem ali, uma apoiando a outra e falando para você, dizendo, olha, dá para você fazer assim que vai dar certo. Então, é sobre isso também, né? É o apoio. Uma dica que eu dou para quem está começando, que nem você falou, né? Muitas mulheres que trabalharam anos no CLT estão se aposentando, mas ainda se sentem úteis, né? Sim. Elas falaram que elas não querem deixar de trabalhar e estão muito bem para trabalhar. Aí elas estão buscando uma alternativa de empreender. Sim. Outras têm seus filhos pequenos ainda, né? E não conseguem sair para trabalhar o dia todo. Muitas. Então, assim, a gente tem várias situações em cada momento da sua vida. Sim. Né? O importante é você, aquilo que você falou, a gente buscar aprender, né, com quem já está dentro desse mercado. Porque eu errei muito quando fui empreender, porque eu não tinha esse apoio. Não tinha esse apoio, né, Josilda? Era mais ou menos isso que eu queria que você chegasse, nesse ponto. Eu não tinha esse apoio. Essa visão de que tem, de negócio. Da onde, né, eu posso estar empreendendo. Não tinha a rede social tão forte como é hoje, né?
então o teu esforço acaba sendo muito maior. E tinha a rede social, como você falou, mas parece-me que o pessoal era muito, eu quero para mim, não é para você. A rede, né? a rede tipo, social, durante um bom tempo, ela ficou mais restrita para quem entendia de internet. Isto. Era só quem sabia. Quem não entende, não entrava. E é um erro, porque hoje muitas pessoas pensam, eu não entendo nada de internet. Na verdade, você precisa entender o mínimo de internet. Sim. Você não precisa ser um expert de internet, mas você precisa entender o básico da internet, né? Para você poder ali... Porque você veja bem, você está num oceano você está num oceano de pessoas. Né? Sim. Então ali você tem que aprender como você vai jogar o teu anzol, a tua isca. Sim, né? sim. Se você aprender a jogar a tua isca lá dentro, com certeza a tua pesca vai ser maravilhosa. Sim, sim. Então tem que entender isso. E também, é claro, respeitando, buscando, não deixando ser enganado pela questão da rede social, porque o que acontece também, Ju, foi até bom, de repente, que você não se envolveu na rede social, porque muitas vezes as pessoas vêm e para enganar mesmo, né? Para falar uma coisa, levar o dinheiro e não te apresentar nada porque você não conhecia. Tem muito isso. Na verdade, hoje você tem que tomar muito cuidado com os golpes de internet. Né? Existem muitos golpes de internet. Eu já caí em alguns, entendeu? Então você tem que tomar muito cuidado. Por isso que é importante você sempre pesquisar. Busque, né, conhecer mais daquele assunto, daquilo que está acontecendo ali, para que você não seja enredado, né, a cometer erros e acabar tendo perdas até financeiras. E as pessoas prometeram algo que não vão entregar. Então, também tem que cuidar muito com isso. Porque... Então, eu aprendi nesses eventos que a gente tem ido, né, a como me posicionar melhor. Então, assim, as mulheres precisam disso. Elas precisam aprender a se como que elas vão se posicionar, como que vai posicionar o seu serviço, a sua marca, né? E buscando sempre aprender. Tem hoje excelentes workshops, excelentes cursos. Inclusive vai ter uma agora, né, Josiane? Sim. Vai ter uma agora em abril ainda, dia 26 de abril. Já aproveitando o gancho para a gente poder anunciar esse workshop que vai ter. Né? Vai ser algo assim imersão muito enriquecedor, né? Para enriquecer o conhecimento das mulheres, para que as mulheres possam saber o que fazer, porque foi como eu falei. Lá atrás eu errei muito por não saber para onde ir. Sim. E a pior coisa que tem, como diz aquele ditado, se você não sabe para onde ir, você não vai para lugar nenhum. Exatamente, né? isso. Então você precisa primeiro aprender. Você mulher, hoje é um apelo que nós fazemos, né? Uma conversa, um bate-papo que nós estamos dando aqui. Depois eu vou apresentar o meu produto, né? Qual que é o objetivo dele. Mas nesse bate-papo é para trazer as mulheres para a seguinte posição, né? Que hoje você tem que investir o seu tempo em aprendizado, em ensino. Porque como eu falei lá atrás, a gente sempre esteve, né, sempre tivemos que ter essa consciência, né, de estarmos um passo à frente, né, Sim. de outros. Sim. Então, a gente precisa desse conhecimento. Então, você, mulher, que quer empreender, né, que tem algum projeto, algum sonho, a primeira coisa, se você vai empreender, comece por aquilo que você gosta de fazer. Né? Muitas vezes você não sabe, meu Deus, mas tem tanta coisa para fazer, mas comece pelo seguinte princípio. O que você gosta de fazer? Você gosta de fazer bolo? Então, vai fazer bolo. Né? Você gosta de costurar? Então, faça a tua costura. Você gosta de vender? Então, procure um produto que você tenha uma afinidade e aí sim você vai começar a vender aquele produto com mais propriedade e, claro, que você vai alcançar o teu objetivo. Mas sempre busque o conhecimento de como você vai se posicionar diante desse produto, né? Como que eu tiro a minha foto para poder postar na rede, como que eu posso estar falando, quais as frases que eu posso buscar para buscar a minha persona. Persona é o teu cliente, é a pessoa específica que vai comprar o teu produto. A internet hoje é maravilhosa. Ela consegue te colocar cara a cara, né, diante exatamente do produto e do cliente que está buscando aquele produto. E como você falou, hoje a gente tem muita questão aí de muitos networks importantíssimos que te levam você a um alto nível mesmo de conhecimento, conhecer realmente quem você está buscando ser, o que você quer entregar para o seu público, que é importantíssimo. Eu digo que até um bom brigadeiro, se você souber fazer, exatamente, e dele você souber tirar uma frase, que é o brigadeiro que a minha avó fazia, e você ter ali aquele gosto da infância, aquele gosto você consegue, gente, fazer
loucuras. É a comida afetiva que a gente fala, né? Exatamente isso. Remeter você aquilo lá atrás, ao passado, a uma recordação. Exatamente isso. E as pessoas estão buscando esse tipo Sim. de alimento, esse Sim. tipo de proposta, né? De você trazer. Eu trago muito o bolo de cenoura aqui no programa. E, inclusive, no final do mês de março, eu fiz questão de fazer o bolo de cenoura e trouxe aqui para algumas participantes que estavam comigo, justamente para isso, para dizer que sim, é possível você fazer um bolo de cenoura com um bom brigadeiro, e ali você pode, sim, fazer algo que você comece. Porque você começando assim, eu acredito que não existe aquela questão dos valores muito altos. Sim. Com R$50 você consegue fazer um bolo de cenoura. Sim. Então, por quê? Porque o bolo de cenoura é um dos bolos mais baratos que tem. Então, você consegue, com R$50 fazer um bolo, e aí você começa a fazer o teste. Exato. Oferece para a vizinha. Você quer ver lugar que você vende muito? É posto de saúde. Olha aí, ó. Empresas, né? E Empresas, escola quando você vai levar o filho, ou então você faz ele ali, fazer a tua venda para ele, porque ele sempre vende para os coleguinhas. Olha só, eu, há muitos anos atrás, né? Eu trabalhava numa empresa de vendas, de atendimento, que eles eram da Renault, só que eu trabalhava terceirizado lá dentro. E era aqui no centro de Curitiba. Tinha mais ou menos umas 150 pessoas no espaço. Nossa, né? Era bastante gente. Muita gente, né? Eu fazia o atendimento a concessionárias, né? Explicando para eles como é que eles faziam. Lá atrás, quando começou as vendas por internet, que era o famoso e-commerce. Então, aí as grandes empresas começaram primeiro. E aí vendia carros pela internet. Imagine você, né? Vendia o carro, a pessoa montava, personalizava o carro conforme ela queria pela internet. Então, é algo bem avançado mesmo, já naquela época. E aí, o que eu precisava? Eu precisava aumentar a minha renda, porque o salário não era o suficiente. E eu comecei a fazer bombons. E eu fazia bombons e vendia para esse pessoal, né, que trabalhava comigo. Então, assim, era uma loucura, porque eu ficava ali atendendo, mas o pessoal ficava em volta, né? O supervisor falava, meu Deus, o que está acontecendo? Mas eles permitiram, e a gente fez tudo dentro, né, do que eles permitiam ali. E quando eu não levava, o pessoal brigava. Poxa vida, logo hoje que eu queria comer um doce, você não aparece. Então, você tem possibilidade de fazer acontecer, né? De fazer conforme, né, aquela tua vontade. Aquela tua né? vontade. Eu tenho comigo que eu gosto da comida afetiva, então eu gosto de cozinhar, mas eu não gosto de cozinhar para grande escala, eu gosto de cozinhar em casa, para uns amigos, né? Então, sempre tem umas receitas que a gente gosta de fazer, né? Então, é isso, é você pegar aquilo que você gosta de fazer. Exatamente isso. E, de repente, ver nisso uma possibilidade, uma oportunidade de você ter uma renda extra. Sim, e aí, com isso, você acaba realmente... às vezes ganhando até quase ali o salário, né? Sim, eu cheguei, para te falar bem a verdade, com a venda dos bombons, eu praticamente conseguia chegar ao salário que eu ganhava fixo. Sim. Né? Então, sim, era algo assim muito claro, né? Eu tinha todo um esforço que eu ficava até de madrugada fazendo aquilo, mas era um momento as forminhas, né? Um momento que eu precisava fazer aquilo para poder complementar a minha renda. E eu trabalhando 8 horas por dia, como é que você vai trabalhar em outro lugar? Não, né? Tem como. Então, não tinha como. Então, era uma maneira que eu conseguia. Então, de repente, você pode começar no teu próprio local de trabalho. Sim. Oferecendo para os seus amigos. Né? A prestação de serviços, hoje tem muita prestação de serviços, né? E também a gente tem ali, eu sou muito apoiadora do Sebrae. O Sebrae hoje tem alguns bairros que o Sebrae está abrindo agora ali os espaços deles. E a gente está muito feliz, porque inclusive vai abrir um ali em Santa Felicidade. Olha que legal. Que vai pegar a redondeza praticamente ali do São Brás, um pouquinho ali do Campo Comprido. Então, olha que bacana que você vai ter uma sede dentro ali do Sebrae com palestras. Então, o Sebrae vai estar abrindo. Para quê? Para aquela mulher que fala assim, poxa vida, mas eu quero entender um pouquinho mais. Então, vai até o Sebrae. A gente também tem aí o grupo de mulheres que eu sou a embaixadora, que é o Conecta Mais. O Conecta Mais está vindo com uma vaga, coisa assim maravilhosa. A proposta das mulheres que estão montando ele, tanto a Débora como a Simone, é algo incrível a maneira como elas estão ali à frente, montando ali já todo como que vai funcionar o Conecta Mais, que realmente é esse olhar do conectar a mulher. Mulheres, né? Ajudar a mulher no passo a passo do que ela está precisando para empreender, entender o público dela e sim ela conseguir
cada vez mais chegar no objetivo. Gente, lembrando que mulheres têm que apoiar mulheres. Lembrando que não existe concorrência. A concorrência é você mesmo. É você que é a sua própria concorrência. Exatamente. E assim, é muito importante você divulgar esses trabalhos, né? Essas oportunidades das mulheres se conectarem, né? Hoje tem grupos aí do Conecta Mais, eu faço parte também agora do Conecta Mais, né? Estivemos lá naquela do Sicredi, onde a gente viu algumas mulheres, muitas ali, né, ansiosas. Não a sala tá pequena, né? Eu fui no jantar, logo eu, Simone e Débora, estivemos também no jantar do Sicredi, por fazer parte do comitê, e estava lá uma das nossas diretoras do Sicredi, e eu chamei ela e falei, Cida, a sala do Sicredi está pequena para as mulheres, falei, então nós vamos ter que pensar aí numa sala um pouco maior, porque é a coisa acontecendo e realmente elas entendendo que cada vez mais precisa estar, claro, com muito respeito e entendendo qual é o processo de cada uma. Ninguém ali está sendo forçado a nada, tem que ir, não. Elas estão ali realmente porque elas estão se sentindo muito acolhidas, né? E estão entendendo que uma sozinha não vai chegar a lugar nenhum. E o que é importante também deixar aqui, frisar, que esses canais, né, de comunicação, eu digo logo assim, né, o Sicredi, o Conecta Mais, o Empreendendo com Ela, são canais para trazerem as mulheres para uma nova possibilidade de vida, até digo assim, né? Porque é um canal onde você vai ter ali o norte, porque hoje em dia você fica perdida muitas vezes, né? Eu quero empreender, mas eu não sei nem o que. A gente viu algumas lá, tinha pelo menos umas 6 ou 7 ali, que não queriam empreender, mas não sabiam nem o quê. Não sabem nem o quê. Então, aqui vai ter profissionais, né? Sim. Que vai te orientar através exatamente, disso, né? Exatamente isso. Qual que é o teu objetivo, o que você faz, o que você pode melhorar, né? E também na questão visual, na questão também das redes sociais. Sim, né? Então, assim, é um pacote completo. Eu estou fazendo parte, estou gostando muito, né? A gente não sabe tudo, a gente sempre tem que aprender. E nós, mulheres, precisamos cada vez mais estar juntas, aprendendo também uma com a outra. E aquilo que você falou, né? Nós não somos concorrentes, nós somos parceiras. Então, exatamente, é diferente você ser concorrente e você ser parceira. Mesmo que uma outra faça a mesma coisa que você é parceira. Você pode trocar uma ideia com ela, você pode, né, de repente, uma coisa que você não deu certo para você, pode dar certo para ela. Sim. Então, sempre importante isso. Hoje a gente tem que lembrar que nós, mulheres, somos praticamente mais de 50% da população. Né? Nós somos muita gente. É muita mulher. Nós os homens faz muito tempo na questão de popularidade. É muita mulher. Então, você pode perceber, quando você vai andar na rua, o que você mais vê na rua? Loja. E qual loja? Do que você vê? Roupa feminina. Sim. Por quê? Porque nós somos grandes consumidoras mesmo, a gente compra valendo. E a gente compra pra gente, não é só pra gente compra pro marido, a gente compra pros filhos. Então, os netos, para as amigas. Exatamente, por isso que a gente tem que estar, né, conectada nesse projeto, né, linkada a algo que você venha dizer, não, vale a pena e eu quero começar de algum jeito. Algo muito importante também, Jo, que nós temos que falar, é que muitas acham que é perda de tempo. Sim. Não é perda de tempo. Eu não vou lá ficar o dia todo lá para ficar no blá, blá, blá. E não. Porque muitas vezes dali você vai e quando você vai com o teu coração tranquilo, a coisa acontece. Não, eu digo Tenha assim, o tempo. Só que você não está perdendo o teu tempo. Você está ganhando qualidade, você está ganhando conhecimento, e também você dali, 2, 3 dias, você pode vir fazer uma negociação. Sim. O que acontece? Não é perda de tempo, é investimento do seu tempo. Uhum. E uma palavra que a pessoa fale ali pode ser a tua virada de chave. Às vezes você está ali, a pessoa está ali numa palavra que ela diga, uma história que ela conte para você, né, um ensinamento de algo que ela fale ali, vira a tua chave e você pensa, opa, peraí, era bem isso que eu precisava. Exatamente então, isso. Então, é sempre, todo aprendizado, todo ensinamento, ele é investimento. Ele é investimento e ele é importante para nós mulheres, porque nós precisamos ter, gente, uma rede de apoio para tudo. A gente
não consegue fazer sozinho. A gente não precisa dar conta sozinha. Já foi-se o tempo que não precisava falar nada com ninguém. Deixa eu passar aqui meus calorões da menopausa e o choro e o estresse. Eu não sei o que está acontecendo comigo, mas eu tenho que aguentar porque eu sou mulher, porque eu tenho... Não. Precisa disso. Eu estou passando por situações sérias dentro de um relacionamento. Tem que falar. Procure especialista, procure quem seja e fale. Então, nós mulheres, nós precisamos deixar desse negócio de achar que é tudo pra mim, que eu não preciso fazer, não vou falar, não vou aguentar. Eu aguento sozinha. Não há necessidade disso. A gente não é super mulher, né? Não. E assim, às vezes as pessoas estão preocupadas com valores, mas tem muitos treinamentos que são gratuitos. Muitos. Né? Eu mesma vou em muitos gratuitos. Muitos gratuitos. Então, assim, muita coisa que você pode só oferecendo o seu tempo. Oferecendo o seu mas tempo. Um tempo com valor, né? E mesmo aqueles que têm um valor, eu acho que pelo que ele vale vai te entregar, e principalmente por aonde vai ser, a localização, vai ter ali uma boa alimentação. De repente, você pode fazer um vídeo bacana ali do espaço, fazer uma foto. Então, isso conta muito. Então, às vezes, quando você vai, que te procuram, não ache que você está jogando dinheiro fora, que você está perdendo tempo. Não. Você está cuidando do teu conhecimento. Sim. Você está fazendo buscas. Você está cuidando de você. Eu mesmo já gastei muito dinheiro com cursos de internet, porque, assim, principalmente na área de vendas pela internet. Muitos cursos, inclusive agora estou completando mais um, né, de vendas pela internet, de posicionamento, né. Então, assim, busque sempre melhorar. Busque sempre se aprimorar. Sim. Porque quando você tem essa base de conhecimento, ninguém te passa para trás, né, e você sempre consegue se levantar. Exatamente ressurgir. Isso. Exatamente isso. Porque às vezes as pessoas pensam, meu Deus, e agora? Para que lado eu vou? Então, você sempre tem uma possibilidade de falar, poxa, mas eu sei fazer isso. Isso eu sei fazer bem. Né? E então, aí, por que não lapidar isso daí que você sabe fazer bem? Exatamente. Vamos lapidar, vamos fazer uma busca. Só que eu digo assim, também não queira ficar com conhecimento para você. Porque eu acho que é um pouco de egoísmo. Se você sabe fazer tão bem, você tem propriedade para falar, você muitas vezes está se especializando cada vez mais, por que não abrir esse leque? Por que não falar para as mulheres, falar para as pessoas, olha, eu fiz assim, deu certo, está dando muito certo, eu quero que você faça, e sim a gente fazer as pessoas também aproveitar essa oportunidade que você teve. E assim, quando você entrega um trabalho com excelência, entrega um bom produto, entrega, né, algo de valor para as pessoas, aquela pessoa não fica só nela, ela vai estar conectando outras pessoas a você. Isso, porque é o que eu falo assim, eu sempre digo isso aqui, uma mulher, ela nunca é única, a gente é muitas mulheres, mas eu digo assim, por trás de mim, tem quantas mulheres da nossa família? Exatamente. Tenho sobrinhas, tenho neta, tem nora, gente, tem amigas próximas. Exato. Olha quantas pessoas que você tem até as vizinhas, que quando te vê te cumprimenta, te elogia. Então, assim, olha o quanto de mulheres que você pode alcançar através de você. E assim, eu num momento muito difícil da minha vida, que não sabia direito, né, pandemia, perda de trabalho, de esposo, aquela coisa toda, eu vi exatamente nessa rede de conhecidos, de amigos. E ali eu comecei a oferecer os meus produtos, né? Para gente conhecida. Por que você fala para mim, Jô? Por que eu vou falar para pessoas conhecidas? Primeiro, porque existe uma autoridade das pessoas e uma confiança das pessoas. Então, quando a pessoa confia em você, ela compra o que você está vendendo. Exatamente então, isso. O primeiro passo é você começar, né, pequeno, por essas redes de conhecidos e amigos. E esses amigos, cada um deles tem outros amigos, outros conhecidos. E com certeza eles vão estar indicando o teu trabalho. E eu comecei assim, quando eu vi, eu tinha uma galera de gente, tinha, né, uma cartela bem bacana de clientes, né? E aí fui oferecendo, e com isso eu consegui resolver aquela situação a qual a gente estava passando naquela época, né? Com pandemia, sem trabalho, e conseguimos aí alcançar os objetivos por alguns 2 anos ali que se passou. Não deixe, né, de repente, as vozes da tua cabeça, eu digo assim, né, as vozes das nossas cabeças dizer, você não pode estar perdido e coisa e tal. Sempre. Você não consegue, você não dá conta, você não sei que você está perdendo o seu tempo. Risco não da tua cabeça.
E comece a pensar numa estratégia, né, que você vai pôr exatamente isto. Jô, eu queria agora que você falasse um pouquinho dessa empresa que é maravilhosa. Sim. Essa empresa que tem aí muito a agregar para as mulheres. Exato. É um produto realmente que não tem nem o que se falar dele, de tanta qualidade que tem nele. Eu tenho feito uso do produto. Tem feito sim a diferença. Até sim. Já estão vendo até a diferença por conta do produto, da proposta que ele está me trazendo. E também dizer que é de duas mulheres incríveis, duas mulheres maravilhosas, que estão aí na correria do seu dia a dia. Tem uma fábrica, gente. A fábrica das mulheres é algo impactante. Eu fiquei apaixonada com aquela fábrica delas. Logo, quem sim. sabe elas estarão conosco aqui, conosco, né, porque elas têm realmente muitas coisas para ser feitas. Uma fica só na parte da administração, a outra fica na parte da criação, né? Então muitas coisas que elas têm que resolver. Elas falaram que, Jô, calma, que logo eu vou dar um pulinho lá para as meninas também me conhecerem, saber quem está por trás dessas inovações, que cada vez a gente tem que se orgulhar dessas mulheres aqui paranaenses que são aqui de Curitiba e que tem essa fábrica maravilhosa. Então, a Débora e a Daniele, elas são, assim, pessoas incríveis, né? Duas mulheres que não mediram esforços, foram contra, né? Tudo aquilo que, de repente... falaram para elas, né? Que elas não iam conseguir. Que elas não iam conseguir. Que elas não iam dar certo. Que elas não iam dar conta. E elas superaram esses problemas, né? Sim. Começaram pequenininho, com uma porta pequena, e hoje elas têm uma bela de uma fábrica instalada em Almirante Tamandaré, né? Grande, com uma linha de produção. Ali elas têm toda a certificação do Inmetro. A parte delas de produção é toda isolada, toda sanitizada, esterilizada, né? Então até nem pode, né, qualquer um entrar lá dentro. É um cuidado que elas têm para fornecer produtos de qualidade, né? Produtos com alta tecnologia. Hoje a gente vê aí, né, a tecnologia avançando em todas as áreas, e sim. A área da saúde é uma das principais áreas que mais foram impactadas pela tecnologia, sim, né? Sim. Buscando sempre o quê? Promover o bem-estar, promover a saúde, e de bônus você ganha a questão da estética. Eu sempre digo, as pessoas às vezes pensam, mas a estética... Não, primeiro começa de dentro para fora, né? E depois você vai vendo que externamente também vai melhorando. Sim. Então, são produtos tecnológicos com raios infravermelhos longos, uma tecnologia no tecido das cintas produzidas, né? Onde, em contato com a pele, ela vai ali havendo um superaquecimento, um aquecimento do próprio corpo da pessoa, e vai liberando esses raios infravermelhos, ativando a circulação sanguínea, né? Sim. E com isso, promovendo, tirando o inchaço, tirando ali, né, de repente, as questões dos edemas, né, ocasionados pela retenção de líquidos, a própria celulite, né? As celulites também vão sendo reduzidas com a utilização desse produto. Então, elas tiveram assim uma tacada muito inteligente, né, de trazer essa tecnologia para esses tecidos. E são vários produtos, né? Eu trouxe aqui a cinta, que hoje é o nosso carro-chefe, digamos assim, né? Sim. Por que é o carro-chefe a cinta? Porque ela vai direto na questão da dor também. Quem aí, né? Quem aí que está nos ouvindo hoje que nunca sentiu nenhuma dor lombar, nunca sentiu um desconforto, né, da coluna, seja por ficar muito tempo sentado, sim, ou muito tempo de pé, né? Então, assim, o nosso corpo ele vai mudando com o passar do tempo, né? E a gente precisa, né, de coadjuvantes, de produtos que venham agregar para a gente melhorar a nossa saúde. Antes de começar o programa, a gente estava falando sobre exercícios físicos, sobre envelhecer com qualidade. Sim, né? Sim. Até brinco que tem um meme, eu sempre vejo na internet, né, que aparece uma mulher mais velha, né, e aí aparece uma outra mais velha também, acima de 60 anos, toda musculosa. Daí ela fala bem assim, meu Deus, bem na minha hora de ser idosa, olha o padrão que tá as idosas hoje, né? Então, assim, o padrão mudou. É isso aí, o padrão mudou. O padrão mudou do envelhecer. Então, esses produtos, né, essa tecnologia, eu digo assim, ela veio para te ajudar a mudar esse padrão. Sim.
Porque nós não nascemos, né, redondinhas, muito, né, aquela celulite. Nós não nascemos com aquilo. Nós fomos adquirindo ao longo dos anos, né, com o nosso estilo de vida, né? Aquilo que nós comemos, aquilo que nós praticamos. E esses produtos ele vêm para agregar. Aí as pessoas perguntam para mim, mas Jô, é uma cinta estética e coisa... Não, ela é uma cinta para promover a qualidade de vida, tirar a sua dor e ativar a sua circulação. Então, ela não é uma cinta, digamos, comum, como essas que você vê no mercado hoje, que você pode pôr por baixo da roupa para você não deixar aparecer muito, né, os seus culotes ali. Ela é uma cinta de tratamento. Então, você coloca ela durante algumas horas, a proposta é de 6 a 8 horas por dia de uso, né? Você pode, inclusive, fazer academia com ela. Eu também estou fazendo uso, já estou começando a ver resultados. Por isso que eu estou trazendo, né, por conta desses resultados que eu estou tendo comigo. Então, sempre você primeiro usa a prova e depois você tem propriedade para falar. Sim. Então, ela é uma cinta que ela não tem a proposta de fazer com que esteticamente você fique afinada, mas ela é uma proposta de você ter um tratamento para aquele problema, principalmente da coluna, com relação à dor, postura, né? Muitas pessoas às vezes não têm uma boa postura, então aí acaba tendo problemas mais tarde, né? Sérios até. Então ela vem com essa proposta de você, né, melhorar essa condição física naquele momento. Sim. Não, a cinta é maravilhosa. Eu tenho feito uso dela realmente para dor lombar, gente. É incrível. Eu tenho algumas dorzinhas aí na lombar. Então, por conta de, mesmo fazendo com muito cuidado o exercício físico, sendo bem assessorada com as atividades físicas que eu estou tendo, não posso deixar de falar pela Ana Cristina da Movida Fitness, que tem me assessorado, cuidado ali da maneira dos meus treinos. Então, eu tenho esse cuidado, só que mesmo assim, a gente tem, porque a gente anda muito de salto, mulher aqui, o corpo já é mais, né, avantajado ali, então realmente a lombar ela não aguenta. Exato. E aí é onde que realmente a gente tem que ter todo esse cuidado. E a cinta, que a da Turbolipo, ela realmente faz a diferença. Exato. Ela tem sim tudo isso. E afina a cintura, porque eu já estou vendo a minha cintura um pouco mais fina, e eu tenho feito uso do tempo que é para ser usado, mas realmente a cinta ela é maravilhosa, vale muito a pena sim fazer aí o uso, adquirir, que Então, ela tem uma ação anti-inflamatória, né? Sim. Ela reduz o inchaço, melhora a circulação, né? Alívio da dor, como a gente falou, diminui a tensão muscular, né? Melhora a oxigenação aí dos tecidos. Tem uma modelagem corporal, a compressão dela é uma compressão suave, leve, digamos assim, porque muitas cintas você coloca e não consegue nem respirar. Sim. Acaba deixando o teu corpo marcado, né? Com a barbatana da cinta. Sim. Não é a proposta dessa, ela tem um tecido de neoprene. Essa realmente é mais para cuidar da saúde e o que vir de estética você está com muito bônus, que é o que eu falo. É a mesma coisa quem vai para academia achando que é para... Não desmerecendo quem quer levantar o bumbum, e a gente também quer isso, só que dependendo do que nós queremos, eu venho para qualidade de vida. Sim. E a minha estética é bônus de tudo aquilo que eu faço, porque não adianta eu ir para academia também e comer igual um elefante, então não vai resolver de nada. Ou então dizer assim, eu treino para comer. Não, eu não treino para comer, eu treino para ter uma qualidade de vida boa, se alimentar adequadamente, porque a gente sabe que tem alguns alimentos que são muito inflamatórios, não vai resolver de nada a nossa vida. E para nós que somos mulheres aí maduras, mulheres inteligentes, mulheres... Então, assim, diminuir ali essa questão da saúde é muito importante. Então, aí falando mais um pouquinho sobre, né, a descrição delas, né, ela ajuda na redução da celulite, né. A celulite é um processo inflamatório, né, causado aí pelo acúmulo de toxinas nas células. Então, com esse tecido, com o infravermelho longo, melhora essa circulação, reduzindo a inflamação, diminuindo aí o volume das células, né? E, naturalmente, reduzindo as medidas também, né? Ativa o metabolismo. Então, é uma cinta de tratamento, estimula o colágeno, né, da pele, melhora a firmeza da pele. Então, eu falo que ela é mesmo algo para trazer um alívio e ir melhorando conforme você vai passando os dias. Lógico que você não vai pôr a cinta hoje e amanhã você já vai ver a diferença. É um processo
a qual você vai usando, e aí conforme o uso, você vai melhorando também a condição da tua alimentação, porque como você falou, não adianta nada a gente usar algo e fazer tudo o contrário para, né, achando que só aquilo vai resolver. Não existe. Conjunto de processos. Hoje, nós mulheres, nós temos que entender que não existe milagre nenhum. Eu até fiquei indignada essa semana agora, e estou indignada, mas nada contra, pelo amor de Deus, gente. Aqui eu não estou aqui para fazer nenhum auê, não. Só é uma colocação minha, eu, Josiane. Gosto dela. Jojo Todinho é incrível. Só que Jojo Todinho agora está querendo dar um curso para mulheres de saúde. Como assim? Sendo que ela foi uma bariátrica e gastou muito dinheiro para fazer cirurgia plástica. Então, né? Então, veja assim, tomem cuidado com isso, que não existe milagre. Você pode fazer uma bariátrica, sim, porque dependendo do que o médico vai dizer para você, você precisa fazer pela sua saúde. A estética vai ser bônus. Você vai para uma cirurgia para fazer uma lipo, fazer uma outra cirurgia, também você tem que ter consistência do que você vai fazer. Exatamente. Porque quando você vai fazer a cirurgia, hoje os médicos estão muito assim, Jo, eles falam assim, você faz a cirurgia comigo, 6 meses você está liberada para academia. Olha aí, dependendo do procedimento que você vai fazer. Ou então, menos 2, 3 meses, ele já manda você para uma academia. Sim, porque o que ele fez não é milagre, gente. Não resolve. Não vai resolver. A gente teve casos de pessoas muito próximas, a gente que fez bariátrica e voltou a engordar novamente. Muitas pessoas que então, vamos cuidar do quê? Da mente, aqui, ó, a cabecinha, procurar profissionais que vão te ajudar a fazer esse desbloqueio, que é importante. Também quero dizer sim e dar um oi aqui, um bom dia para as minhas maravilhosas que estão na live do Empreendendo com Elas. Uau! Uau! Sandra Porto, obrigada por você estar aqui conosco. Simone Leal, a minha consultora de estilo. Mulheres Conectadas, uau! Uau! A Jenny também, beijo Jenny. E a Simone falou, importância de transbordar. Transbordar, é isso aí. Estamos transbordando o tempo inteiro. É isso aí, Simone. É muito bom ter essas mulheres conectadas comigo aí, falando muito sobre todos esses assuntos. É muito bom. Jo, a gente vai fazer um breve intervalo, que já está dando o horário aí. E daqui a pouco você volta só para dar ali a finalização dos produtos, realmente da cinta, deixar todos os seus contatos, né? Sim. E aí as meninas também ali deixam ali alguma pergunta que queiram fazer para você já responde, e daí eu deixo você estar liberada para o seu compromisso. Combinado. Beijo, então, até daqui a pouquinho, meninas. Voltamos nossos ouvintes para o segundo bloco aqui na Rádio Paraná Oficial, no programa Empreendendo com Elas, essa rádio maravilhosa que está conosco todos os dias. Lembrando que a Rádio Paraná Oficial, gente, ela é uma plataforma, tá? Você pode baixar o aplicativo no seu celular e continuar escutando. Inclusive, voltando também aqui para o segundo bloco com a Josilda Santos Silva Mota, mas tem o Santos também. É comprido, tem bastante coisa. Tem bastante coisa nesse nome. Meu Deus do céu, esse nome é bem comprido. Falando que esses dias nós recebemos uma entrevistada aqui, e ela disse o seguinte, que ela estava com um médico e ela disse que ela viria no programa. E ele falou o seguinte, gente, olha só, ele falou assim, você vai na... Ela falou, eu vou na Rádio Paraná Oficial. Ele, você vai na rádio? Ela falou assim, essa rádio é muito famosa. Eu escutei ela fora do Brasil. Ele estava escutando lá em Portugal. Que legal. A nossa Rádio Paraná Oficial. Uau. Então, assim, gente... baixar um aplicativo e passar o dia escutando. A gente tem aí uma programação completa com muitos apresentadores, apresentadoras, mulheres incríveis, trazendo muita fala, trazendo muitos profissionais de todas as suas áreas. Então, não fiquem só no programa Empreendendo com Elas, mas também sim na nossa grade de comunicadores que está junto conosco na Rádio Paraná Oficial. Josilda, eu quero que você continue ali falando um pouco mais sobre a cinta Turbolipo, que realmente é uma cinta maravilhosa para as mulheres. Eu digo que para as mulheres, não só para as mulheres, mas para os homens também. Mas assim, eu digo principalmente para as mulheres que estão muito tempo sentadas, como você falou. Sim.
aquelas mulheres que estão ali como costureira, aquelas mulheres que estão como manicures de salão, que ficam muito tempo, gente, sentada em um único movimento. Quando você coloca a cinta, ela tira aquela compressão da dor e realmente você sente um alívio. Eu estou fazendo uso da cinta e realmente tem sido o diferencial para minha lombar. É o que a gente fala, né? Sempre Sim. a gente tem que divulgar o que é bom, né? Não é Sim. porque eu trabalho com produto que, claro, a gente sempre é suspeito a falar, mas a gente não vai também trazer algo que não tenha comprovação. Então, essa cinta, ela tem, né, o registro da Anvisa, né? Então, passa uma segurança, uma credibilidade, foram testadas e aprovadas, né? E o mais importante, essa tecnologia não é uma promessa vazia, né? As nossas cintas, ela tem, além de ter o registro, tem pessoas que já usaram, já comprovaram, né? Já passou por testes rigorosos, né? Tem a eficácia comprovada e passa muito mais segurança, né? Sim. Então, o que eu digo, você vai usar, ela é um produto terapêutico também, né? Então, a gente está aqui não somente na parte estética, como eu havia falado, né, com relação à celulite, redução de peso, mas também a parte terapêutica, como você falou, as pessoas que ficam muito tempo sentadas, muito tempo em pé, manicures, pessoas que necessitam, atendentes. A gente hoje tem os trabalhos home office, né? Sim, pessoas muito, trabalhando muito. em casa, que passam 8 horas na frente de um computador. Então, essa cinta ela vem para ajudar com relação a essa descompressão da coluna, ajudando aí principalmente na questão da dor, né? E aí você me pergunta, para quem que essa cinta é ideal, né? Será que eu posso usar? Para quem que ela é direcionada, né? Então, se você quer ter mais uma qualidade de vida, bem-estar, né? Então, essa cinta foi feita para você. Ela é ideal para você. Sim, ela é ideal para que você possa realmente ali conseguir fazer até mesmo continuar o seu trabalho. Sim. Porque ninguém merece a gente ficar com dor, né, Josilda? Claro, ninguém merece. Assim, seja a dor mínima que for, ela te causa esse desconforto, ela faz com que a tua produtividade caia, né? A sua qualidade ali no seu trabalho, nos seus afazeres do dia a dia, não flua como tem que ser. Sim. Então, assim, se você sente dores constantes, né, na coluna e quer um alívio mais rápido e natural, né? Se você passa longos períodos sentados, como a gente falou, ou de pé, né? Quem quer modelar o corpo também, né? Reduzir aí medidas, melhorar a aparência da pele. Você que pratica alguma atividade física na academia e, de repente, às vezes não se sente segura com relação ao peso que você está levantando na academia, como ela ajuda na descompressão da coluna, então você pode usar ela nas atividades físicas dentro da academia, nas caminhadas ao ar livre também, né? Para evitar aí a sobrecarga muscular, então ela é ideal para isso também, né? E quem já teve crise de dores lombar, né? Eu mesmo já tive uma crise uma vez terrível e eu sei como que é isso. E nem então, sempre é bom, gente, a gente passar assim, a questão de muitas cirurgias. Então, eu digo que quando é realmente algo que precisa, sim, vamos, mas sempre pegue um especialista a mais, porque muitas vezes os médicos só querem que você faça a cirurgia por conta de valores que você vai pagar. Hoje uma cirurgia aí para uma lombar, para uma coluna, para você encher de pino aí, está custando muito caro pela rede ali particular. Então vamos pensar, de repente, se você compra uma cinta que é um valor mínimo e você faz uma atividade física e cuida da alimentação, você já consegue tirar todo o peso em cima da tua coluna, em cima da tua lombar. Então, na verdade, é melhor você trabalhar com a prevenção. Exatamente isso. Depois na Concordo cura daquele problema. Plenamente. Então, sempre vamos focar na prevenção. Isso aí. Então, você, cuidando da tua alimentação, praticando exercício físico e, junto com isso, você utilizando, né, um produto, algo que venha acrescentar nessa melhora, porque você vai ter um resultado muito mais rápido. Um produto que tenha nome, um produto que tenha, né, tenha todos os registros que precisa ter para que ela esteja aqui na nossa mão, passada por vários testes. Então, não é algo que estamos aqui querendo vender, não. A gente só vende, e eu digo mais, gente, eu só falo realmente o que eu uso. Eu nunca vou dizer para vocês algo que eu vi e não fiz a comprovação antes, para depois estar sim falando, porque eu quero que as pessoas realmente cheguem para mim e digam o que benefício
teve com o produto e não o malefício de dizer, poxa vida, você tá ganhando quanto aí para fazer essa propaganda enganosa. Então, realmente as cinzas, essas cinzas eu já venho conhecendo o trabalho delas há muito tempo. Então, elas não estão aqui de paraquedas, elas estão há muitos anos no mercado, mas por ser uma fábrica pequena e ela vende por mais lotes e para mais fora da região de Curitiba. E nós falamos, por que não você também tentar colocar aqui no nosso Paraná, na nossa Curitiba? Porque às vezes o teu produto é conhecido fora e não internacionalmente porque existem malotes que saíram daqui do Brasil e não é conhecido aqui realmente no nosso Brasil. Inclusive, tem uma história muito incrível que eu quero falar para vocês dessas meninas que elas também nos 2 anos de pandemia, isso que eu fiquei sabendo pelo nosso aí diretor Josemar Marcelo. Ele me contou e eu quero que elas venham falar isso, mas eu quero resumir, só para vocês entenderem. No ano da pandemia, ela recebeu uma proposta de milhões para entregar todas as máscaras que ela tinha feito para um país. Toda, gente, mas era algo assim muito grande que resolveria o problema assim tranquilamente da vida dela, profissionais, e ela ia ter dinheiro aí para desbanjar por muitos e muitos anos. Elas não quiseram, porque elas falaram que elas não iam deixar o país delas sem as máscaras, e ela não aceitou aquele valor e não saiu uma máscara daqui para outro país, a não ser a quantidade que ela podia, sim, repassar. E o restante ficou aqui. Né, que naquela época a procura por máscaras era e elas grande, estavam à frente fazendo as máscaras em grandes escalas. E elas fizeram a máscara com a mesma proposta, né, do tecido tecnológico, sim, uma respiração melhor, ou seja, era um plus diferente do que as máscaras que a gente tinha de tecido, por exemplo. E aí elas optaram, né, por não fornecer todo o estoque delas para fora, país, né? Sabendo que ia ficar escasso aqui dentro, que não ia poder fornecer mais para ninguém aqui dentro. Porque elas o contrato seria não fazer aqui, gente, para o Brasil. Ela só teria que ficar fazendo para fora, não vou falar o país, mas ela teria que ficar fazendo para esse país e não mais para os nossos brasileiros. E ela falou, não, eu não vou fazer isso com a nação brasileira e muito menos com o pessoal, com a minha família e meus amigos. Então você veja que mulher incrível que está por trás dessa cinta Turbolipo. Então vocês veem que a mulher tem um propósito mesmo e não é só questão de marketing, não. É questão de realmente muito amor pelo que faz e propósito. E a melhor parte disso tudo, né, é que você já começa a sentir os efeitos, né, os benefícios logo nos primeiros usos, como a gente comentou, né? Sim. Então não espere mais para você poder aí cuidar da sua coluna, cuidar da sua postura, do seu corpo, né? Entre em contato conosco, né? Fale conosco, converse. Nós temos aí as nossas redes sociais. Eu tenho a minha rede social, Josilda Mota Silva, né? O Mota com T só, Josilda com Z. Então, você pode estar entrando em contato, pode entrar em contato aqui com a Rádio Paraná Oficial, programa Empreendendo com Elas. Nas redes sociais da Josiane, ela tem inclusive alguns vídeos que ela fez. Eu vou pedir para ela depois fazer um vídeo mais explicativo da utilização, porque teve uma cliente que me pediu, né, mais explicações do uso. É simples, bem facinho de usar, mas assim, às vezes fica alguma dúvida. Então, a Josiane vai estar passando nas redes sociais dela esse videozinho, né, da colocação da cinta. Farei um vídeo fazendo a colocação da cinta. E você pode transformar, né? Pode transformar a sua rotina, transformar a sua qualidade de vida hoje com essa inovação, com essa tecnologia, né? E digo para você que o custo-benefício vale muito a pena. O preço dela realmente é bem abaixo do preço de mercado hoje de qualquer outro tipo de cinta. Pela proposta que ela traz para vocês, poderia dizer tranquilamente que uma cinta dessa custaria no mínimo uns R$500, 450 a R$500. E digo para vocês que não custa nem metade disso. Sim. Então, você com certeza, acessando aí as nossas redes ou entrando em contato conosco através aqui do programa, mencionando lá nas redes sociais do Empreendendo com Ela, entre lá, coloca eu quero, né? Sim, pode colocar cinta lá, coloca escrito cinta lá na rede social da Josiane, ela vai passar depois qual é o @ dela. Você colocando cinta lá, eu vou te dar um desconto especial hoje para todas as mulheres que entrarem lá, tá? Uau. É uma
é um presente hoje que nós Olha estamos aí, dando para todas as mulheres nossa diretora aí, ó, para que nenhuma delas, né, para que nenhuma de vocês, né, fique sem ter esse benefício da saúde, né, sem estar resolvendo o teu problema de dor. Então, entre lá nas redes sociais do Empreendendo com Ela, da Josiane Mota, e deixem lá, Cinta, coloque só Cinta, que a gente vai saber que vocês já ouviram o programa, sabe do que se trata, e aí a gente vai entrar em contato, te passando para você como é que você pode adquirir esse produto maravilhoso hoje, com esse preço excelente, e eu tenho certeza que depois a gente vai ter testemunho de pessoas aqui falando conosco. Com certeza, isso a gente vai trazer já algumas mulheres aí que já estão fazendo uso da cinta, e a gente com certeza vai fazer com que elas peçam para falar um pouquinho, fazer um videozinho, realmente para falar o benefício que está sendo essa cinta. Josilda, eu queria realmente que você falasse mais um pouquinho, realmente deixasse então o seu @, novamente. Tá. Não sei se você quer deixar o seu telefone, mas caso você queira, fica à vontade aí para daí você deixar para as nossas Então, o meu nossos arroba ouvintes. lá é @Josilda com Z, né? Tá. Mota com T só Silva. Pode entrar lá na minha rede social, mandar para mim lá uma mensagenzinha lá, fala também Cinta lá, coloca Cinta lá que a gente já sabe que vai ser do programa, e aí eu vou estar fazendo contato com vocês, entrando aí, te explicando direitinho, passando valores, como que você pode adquirir. Perfeito. É isso aí, né? A gente vai fazer um breve intervalinho aqui, para a Josilda precisa sair, que já tem uns compromissos, então a gente vai fazer um intervalinho, vamos colocar apenas uma música e já volto também para estar falando um pouquinho com as nossas mulheres aí também, e se despedindo. Voltamos. Voltamos, gente. A gente teve que se despedir aqui da Josilda Mota, que estava aqui conosco. Ela teve um compromisso também, então ela realmente precisava passar aqui para falar um pouquinho com nós mulheres. Voltando com um assunto um pouco pessoal daqui da apresentadora Josiane Mota, quero falar um pouquinho sobre da saúde da mulher na menopausa e exercício físico. Gente, eu acho que vocês estão vendo aí nas minhas redes sociais, estou falando muito sobre isso, trazendo muito. E por quê? Porque muitas mulheres estão precisando e vêm conversar comigo. Então, não é algo que eu estou aí caindo de paraquedas, não, gente. Eu tenho tido com muitas mulheres e eu tenho escutado delas todos esses tipos de reclamações. E aí, agora eu quero compartilhar uma experiência pessoal sobre saúde, né? Que é a minha saúde feminina, que é o que eu posso ajudar muitas mulheres que me acompanham e que sempre está conosco. Então, recentemente, aí eu estive em uma consulta com a doutora Ana, que é maravilhosa, a doutora Ana Bétega, e falamos sobre a menopausa. Ela destacou algo muito importante e eu estou me sentindo bem, sem sintomas intensos dessa fase, justamente por conta da minha rotina de atividade física. Exatamente isso, gente. Então, vamos levar isso um pouco mais a sério. Você, mulher, e não digo você, mulher que está no 40 mais, você, mulher que está nos seus 30. Mulheres aí que precisam realmente estar fazendo algo. E hoje eu destaquei também nas minhas redes sociais que não há necessidade de você apenas ir para a academia. Eu sei que tem mulheres que não gostam de academia. E eu, por muitos anos, eu também não gostava de academia. Eu achava assim que, por que eu vou ficar lá levantando ferro, pegando peso? Eu não gostava, mas eu sempre fiz atividade física. Então, eu fazia pilates e, inclusive, eu fazia o pilates pela igreja que tem ali. A minha fica no Campo Comprido, então eu fazia na igreja católica. Eles têm um salão onde a prefeitura nos dá ali um professor de educação física para fazer atividade com as mulheres, e é toda manhã. Eu lembro que eu fazia com o professor Artemis e com a professora Cíntia, intercalávamos na quarta, na quinta e na sexta. Então eu conseguia fazer ali 2, 3 vezes na semana a atividade com pilates junto com esses profissionais. Então eu acho que é só mais questão de vocês procurarem realmente aonde tem. Pelo posto de saúde também tem esse cuidado com a mulher, e também aí tem a atividade física que você pode estar fazendo junto no posto. Então, eu acho que só não faz algo quem realmente não quer, ou quem não quer cuidar da sua saúde. A gente tem que lembrar que a gente está envelhecendo aí, está mais tardio o nosso envelhecimento, e que bom. Muitas querem aí poder aproveitar os seus netos quando virem, e eu acho que se você só vai aproveitar os seus netos com qualidade, se você, vovó, começar a se cuidar agora. Também temos aqui no programa a Diva, uma mulher incrível que está comigo num quadro Saúde, Beleza e Bem-Estar,
que tem 60 anos e faz atividade física às 5 da manhã, ela já está de pé e ela chega aqui e ela faz dança também. Quando ela veio conversar comigo, gente, eu fiquei apaixonada nela justamente por isso, porque uma mulher de 60 anos se cuidando como ela se cuida e fazendo dança. Então, eu digo que a gente precisa ter esse cuidado conosco. As mulheres sempre perguntam para mim, mas Jô, como é que você dá conta durante o dia? Eu consigo dar conta de todos os meus compromissos justamente por fazer atividade física. É o fato de eu fazer atividade física que eu consigo dar conta e dormir bem. E, gente, eu vou dizer para vocês, eu só tomo uma única medicação que realmente precisa, que eu estou diminuindo ainda, que é da tireoide. O restante, eu não tomo medicação alguma, os meus preventivos estão ok, a minha mamografia está ok, e quando você entra no consultório de um médico e escuta que você vai passar pela menopausa tranquilamente por conta de você cuidar tanto da tua alimentação quanto da tua saúde, não existe dinheiro que pague isto, porque o dinheiro é importante, a gente precisa empreender, mas se você não tiver uma boa qualidade de vida, de nada adianta o dinheiro para você. Então pense nisso. A menopausa é um período natural da vida da mulher. A gente vai viver isso. Não tem mulher que não vá passar por isso. E pode sim trazer desconfortos como ondas de calor, insônia, alteração de humor e ganho de peso. A boa notícia é que a prática de exercício pode minimizar esses sintomas, ajudar na regulação hormonal e na qualidade de vida. Aí você pode fazer o quê? Eu saí de lá com alguns suplementos. Ela até me indicou já uma outra mulher incrível, a Andressa da Kef, que também tem essa suplementação para mulheres na menopausa. E eu já vou entrar em contato com ela. A gente já conversa, ela já esteve aqui no programa. São produtos que podem vir a me ajudar a eu realmente diminuir os sintomas que podem vir a acontecer comigo. Então eu digo para vocês, vamos cuidar da nossa saúde. Vamos cuidar, porque a gente só pode cuidar muito bem das pessoas e dizer que ama as pessoas quando nós nos cuidamos, quando nós nos amamos. E nós, mulheres, nós temos que lembrar que nós temos que ser única. E nós somos únicas. E nós temos que amar nós primeiro. Entendeu? A primeira mulher tem que ser você. E depois, da sequência, das pessoas que você ama, as pessoas que você está ali ao lado, que você quer, sim, deixar aí algo para eles e dizer assim, nossa, você tá vendo? Meninas, não se assustem. Vocês vão passar por isso e vão passar leve, tranquila. Então, fica aqui o meu incentivo. Se você ainda não tem uma rotina de atividade física, que comece fazendo uma boa caminhada. Além de fazer bem para o corpo, traz benefícios para a mente, para o bem-estar geral. E é claro, quero agradecer à doutora Ana Bétega pelo excelente trabalho e orientação que ela nos dá, que ela sempre está nos apoiando e cuidando, sim, de todas as mulheres. Ela diz, Jô do céu, as mulheres estão realmente querendo me conhecer por conta do teu programa, por conta de você faz. A Eva, da Albazar Alfaiataria, é sim uma paciente da doutora Ana e já levou muitas amigas dela para o consultório da doutora Ana. Eu não estou aqui fazendo propaganda, gente. Eu estou realmente falando o que está acontecendo comigo, tá? Que é um trabalho, assim, muito lindo. E ela te deixa muito à vontade no consultório dela. Ela deixa você falar, sendo que o consultório é lindo. Eu fiz um vídeo com ela e depois eu vou postar, porque realmente o consultório é muito aconchegante. E faz muito bem a gente ter pessoas próximas, mulheres que querem cuidar da gente. E também você tem que aceitar. Eu lembro que na época que muito jovem aí, tenho, né, minhas tias, e a gente conversei isso com uma amiga. A questão que as tias não se falavam entre elas, essa questão da menopausa. A sua avó nunca falou, a sua mãe nunca falou. Então, tá na hora da gente fazer essa diferença, mudar isso, né? Então, vamos sim falar, vamos dar dicas e principalmente apoiar nesse momento que é um momento tão difícil que nós, mulheres, temos que passar, mas que vamos passar tão tranquilo que a gente não vai nem perceber que talvez ela esteja ali conosco. Não é isso mesmo? Amanda hoje, gente, está sem voz, então ela está aqui quietinha, louca para falar, jornalista, fotógrafa, quer falar, mas hoje realmente ela precisa ficar aí com a vozinha bem guardadinha, porque segunda-feira ela precisa estar aqui falando comigo, né, gente? Porque eu sozinha não dou conta não, Amandinha. Amanda, a gente tem um outro assunto também
que eu gostaria muito de falar, que é o que a gente acabou de ver, que também sobre o Abril Verde, que é o Abril Verde. E, gente, olha só como que é incrível isso daí, né? A gente todo mês tem aí, graças a Deus, uma cor, algo para ser falado. E eu quero lembrar que o Abril Verde é a campanha sobre segurança no trabalho. O Abril chegou e com ele a campanha do Abril Verde, como tem como foco a conscientização sobre saúde e segurança no trabalho. O Sindipetro, Paraná e Santa Catarina se une a diversas instituições no mundo para reforçar a importância de ambientes de trabalho com mais segurança. O mês foi escolhido por conta do Dia Mundial de Segurança e Saúde no Trabalho, celebrando no dia 28 de abril, data que homenageia vítimas de acidentes laborais. Infelizmente, os números no Brasil ainda são altos. Em 2023, foram registrados quase 500 mil acidentes de trabalho, sendo quase 3 mil fatais. Um setor que exige atenção redobrada é a do petróleo e gás, que tem alto risco operacional. Desde 1995, mais de 400 trabalhadores da Petrobras perderam a sua vida, sendo que 83 eram terceirizados. Esses dados reforçam a necessidade de política e ações efetivas para proteger a vida de quem trabalha em ambientes de risco. E também, Amanda, a gente tem a questão até da construção civil, que também nós temos muitos acidentes também na questão aí dos quem trabalha na construção civil, que também é muito perigoso. E precisa ter todas a revalidação de tudo como tem que ser. As empresas precisam estar aí cuidando dos nossos operários, né? Então é isso aí, gente. O Abril aí está aí. Logo vem a Páscoa também, mas vamos lembrar aí dessa conscientização que é tão importante, que é o Abril Verde, que nós da Rádio Paraná Oficial sempre gostamos de trazer todos esses assuntos que são importantes para o nosso mês. E não é só o mês da mulher, tá vendo? Aí, ó, o mês Abril também, o Abril Verde. Amanda, eu vou deixar aqui o meu agradecimento a todas as pessoas que estão nos acompanhando sempre, às pessoas que estão comigo. Não gosto de falar meus patrocinadores, mas sim os meus parceiros, as minhas parceiras. Quero que vocês, por gentileza, continuem acompanhando nossa programação da Rádio Paraná Oficial. Amanhã temos mais programações e segunda voltamos, né, na segunda-feira aí com o Empreendendo com Elas, depois do programa Alô Paraná, com o diretor Alexandre Domingues. Então, por favor, continue nos seguindo nas redes sociais, continue seguindo aí, que hoje continua uma programação e amanhã também tem uma programação completa na Rádio Paraná Oficial. Eu, Josiane Mota, estou me despedindo, volto somente na segunda-feira, mas como não pode faltar aquele beijo, aquele carinho meu nas minhas mulheres que estão comigo aí me acompanhando, e também, né, as minhas colaboradoras. Vou eu dizer o nome de cada uma delas, sim. Débora Ribeiro, Dani Bassetti, Amanda Carneiro, Simone Leal, doutora Marcela Perucini, Mirtes da Rafael Corretoras de Seguro, Eva da Albazar Alfaiataria, Ana Cristina da Movida Fitness, Geisa da Oxiguria Resina, Letícia da Universidade Positivo, Karen, especialista em loiros, Fran, Boutique Moda Fitness, Ali da Alzahara Joias e Acessórios, Fernanda da Empório Francisca e Nututiva, DDN Cintas Turbolipo, a Malk Company e a equipe da Alivimed e também doutora Ana Bétega, a minha médica aí que está hoje cuidando
de mim, da minha saúde. Eu só tenho a agradecer a todas vocês que estão comigo, a esse apoio, a esse carinho, e muito obrigado. Fiquem com Deus e até segunda-feira. Um bom final de semana. Vão me continuar acompanhando eu nas redes sociais, mas aqui na Rádio Paraná Oficial é somente na segunda-feira. Beijo, beijo. Fiquem com Deus. Um bom final de semana. E até. Tchau, tchau.